Estamos começando na TV Novo Tempo mais um programa, A Arena do Futuro. Sejam todos muito bem-vindos dos mais diferentes lugares que acompanham a nossa programação e de maneira especial estão conectados agora para um tema que vem da Palavra do Senhor. Como eu sempre tenho dito aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na Palavra. E é por isso que vamos à Bíblia para entender exatamente aquilo que Deus tem para nos dizer. Ele não nos deixou nesse mundo sem as claras orientações de como devemos viver e para onde nós estamos indo. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as bênçãos que Deus tem dado sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. E se você ainda não sentiu esse cuidado do Senhor, é preciso dar um passo de fé, entregar-se completamente a Ele, para que Ele cuide. E você verá como as bênçãos serão incontáveis na sua vida. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo, a Arena do Futuro está começando. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos uma revista muito especial que é A Cura do Pecado. Bom, é especial porque trata da Palavra de Deus, é especial porque você vai compreender grandes verdades da Palavra do Senhor, como, por exemplo, a lei e o pecado, um Salvador prometido, tem aqui o pecado, o sofrimento e a morte. E eu também tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos bíblicos que eu estou oferecendo para que você continue entendendo e compreendendo mais do amor e da graça do Senhor Jesus. Esse material aqui é um material que nós enviamos para todos os alunos da nossa escola bíblica que solicitam. E a parte mais interessante disso é que você não precisa pagar nada para receber esse material. E como é que a Novo Tempo consegue mandar esses materiais sem cobrar das pessoas? É porque nós temos aqui os anjos da esperança. São pessoas que acreditam e confiam na Novo Tempo e que proporcionam para mim o privilégio de poder oferecer esse material gratuitamente para você. Os anjos da esperança cuidaram para que esse material chegasse aí na sua casa. São pessoas que estão comigo aqui, junto na Arena do Futuro, pregando a Palavra de Deus. Ora, eu estou aqui na frente da câmera, mas elas estão por trás, dando o suporte para que tudo isso que a Novo Tempo é e faz, continue acontecendo. Se você quer ser um anjo da esperança, tem aqui na tela algumas informações para que você se una a esse exército de mãos que transformam vidas, tá bom? Se você ainda não é um anjo da esperança, eu espero você aqui no grupo daqueles que estão voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda tribo, nação, língua e povo, como faz a Novo Tempo. E se você quer ter esse material, esse recurso aqui, que eu já contei para você como é que ele chega de graça para você, é preciso ser parte da Escola Bíblica do Novo Tempo. Eu quero te mostrar ali na tela como é que você faz para ser aluno da escola bíblica, porque nós temos aqui no Novo Tempo a maior e melhor escola bíblica do mundo, e as matrículas estão sempre abertas. Olha que privilégio, que coisa boa. Aqui você já está vendo o título da palestra de hoje, Bênçãos Incontáveis, é isso que nós vamos conversar aqui no programa, mas antes do tema, deixa eu mostrar para você aqui o site da nossa escola bíblica, que é o seguinte, anota aí o endereço, é novotempo.com/escola bíblica, tá bom? novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar neste site aqui, onde está Estude a Bíblia com a Novo Tempo e todos os estudos que nós temos à disposição. Você vai perceber que existem muitos estudos bíblicos. Aqui embaixo tem mais de 7 páginas com estudos à sua disposição.
Então você escolhe um estudo bíblico, eu vou escolher esse aqui, ó, Sentimentos, a Ciência do Existir, que é um outro estudo que a Novo Tempo oferece para você. Então você pode escolher se quer baixar em PDF ou se você quer receber pelo correio. Aqui então você escolhe a opção que você quer e os dados serão preenchidos para que você se torne, então, aluno da nossa escola bíblica. E aí você vai receber esse material ou você vai receber o link para descarregar no seu celular, de acordo com aquilo que você decidiu, como você quer receber esse material. É uma bênção isso? É um privilégio, é uma grande oportunidade. Por isso que a Novo Tempo não pode ficar só com você. Você tem que compartilhar com outras pessoas, convidar mais gente para acompanhar, porque é bênção demais. O que a Novo Tempo oferece é algo assim espetacular, dá uma alegria estar aqui oferecendo isso para vocês, porque eu sei que a palavra de Deus vai fazer diferença na sua casa, vai fazer diferença para a sua família, para as pessoas que você ama. Então, compartilhe esses conteúdos, porque é algo assim muito, muito bom. Eu quero também lhe convidar a acompanhar o programa Arena do Futuro no NT Play, que é onde estão todos os programas da Novo Tempo guardados. É a nossa plataforma de streaming. Então você vai ter lá todos os programas, materiais, conteúdos à sua disposição. Então você vai aqui descendo, ó, você vai achar aqui, ó, mensagens de esperança, e você vai encontrar aqui, por exemplo, o programa Arena do Futuro. Aqui do lado está o pastor Robson Menezes, o programa está escrito, está o pastor Robson Aleixo, está aqui Kleber Gonçalves. Então tem vários conteúdos e materiais à sua disposição. Você clica aqui no Arena do Futuro e então vai aparecer aqui mais informações do programa, o último programa que foi ao ar e outros materiais mais que você pode ter à sua disposição. Você vai aqui e você vai ser enriquecido, porque tem muita coisa boa aqui no NT Play. Você vai ver aqui o pastor Gilson Brito, tá, o pastor Gilmar, pastor Raimundo, pastor Fernando, materiais aqui não faltam. Então, se você não conhece o NT Play, vai lá e você vai ser muito abençoado. Eu não tenho dúvidas disso. Vamos então ao tema de hoje, que vai falar sobre bênçãos incontáveis. Deus tem uma forma de lidar com o seu povo, de lidar com os seus filhos fiéis. E ele se manifesta também por meio das bênçãos. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Quando Deus, ele abençoa alguém, ele está também se revelando para as pessoas. Veja, Deus não apenas se revela para mim quando eu sou abençoado, mas Deus se revela para mim quando outras pessoas também são abençoadas. Veja, por exemplo, aqui na Novo Tempo, o programa Anjos da Esperança. Eu já falei para você como ser um anjo da esperança, mas vamos pensar agora como uma ilustração. Há tantas histórias que a gente ouve lá, que impacta e enche o meu coração de alegria. Outro dia, eu vi a história de uma senhora que estava em casa, sentada no sofá, pensando na sua vida, até pensando em fazer alguma coisa ruim contra ela mesma. Quando de repente o cachorro que estava sentado com ela no sofá levantou e ele bateu a pata no controle da televisão e na hora a televisão foi parar na Novo Tempo. E nesse momento ela acompanhou a programação da Novo Tempo e a partir dali a vida dela foi completamente transformada. Ela recebeu uma bênção e a bênção que Deus deu para ela foi para mim uma manifestação do poder e da graça do Senhor. Ele se revela quando abençoa outras pessoas. Então, quando eu vejo a manifestação de Deus na vida de alguém, eu estou reconhecendo de que existe um Deus e que esse Deus está cuidando de todas as coisas. Então, Deus se revela por meio das bênçãos que Ele dá. Veja isso de maneira mais clara em Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. Ou seja, quando Deus decide abençoar o seu povo, Ele derrama chuvas de bênçãos e essas bênçãos serviriam de atração para os outros povos. Ao reconhecer a presença de Deus naquele lugar, as pessoas compreenderiam quem é o Senhor
e como Ele cuida dos seus. Os testemunhos pessoais que nós ouvimos são também formas que Deus tem para chegar no seu coração. Eu olho para a minha vida e para a minha história e eu reconheço as bênçãos de Deus. Deus um dia me chamou para ser pastor. Ele me colocou nesse ministério da pregação. E essa é uma obra completamente divina. Se você me conhecesse quando adolescente, você diria assim, não, Rafael é muito tímido. Porque eu era um adolescente tímido. Eu falava pouco. Eu não era muito comunicativo. E quando eu decidi que faria teologia, porque senti no coração que Deus me chamava para ser um pastor, algumas pessoas mais de perto pensavam assim, será que vai ser mesmo pastor? Será que ele vai conseguir? Porque ele é muito tímido. Ele não é tão desinibido, e para falar em público, ele precisa de mais, um pouco de desinibição, ser um pouco mais, assim, atirado, e Rafael é um pouco mais comedido. Hoje eu vejo a bênção de Deus na minha vida, onde Deus me conduziu, por onde Deus me abençoou e me trouxe até onde eu estou. Então, esse é um reconhecimento da manifestação do Senhor. Ele abençoa para abençoar outros. Deus abençoaria o seu povo para alcançar outras pessoas. E Deus abençoa pessoas, capacitando essas pessoas com bênçãos especiais para chegar ainda a outras pessoas. Isso é algo impressionante, é algo que você precisa guardar no seu coração. Então, nós contemplamos na história o cuidado de Deus em cada momento. Ele vai abençoando as pessoas. E eu vejo, por exemplo, nas palavras de Josué, que foi colocado para liderar o povo de Israel depois do grande líder Moisés. Não era uma responsabilidade pequena, era algo muito grande e difícil. E então, Josué recebe de Deus ajuda e proteção, e no seu testemunho pessoal ele diz, nenhuma palavra que Deus prometeu falhou, porque tudo que Deus falou que faria, Ele fez, e Ele faz. Deus não volta atrás daquilo que Ele diz, e você pode confiar naquilo que Ele fala. Isso também aconteceu com Neemias, que olha para o povo de Israel, e como Deus o sustentou, e diz assim, nada lhes faltou. Eu reconheço, tudo que era necessário, Deus providenciou. Isso é algo grandioso. Também Salomão, o grande rei Salomão, ele diz assim, olha, nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que Deus fez. São testemunhos de pessoas que viveram uma vida ao lado do Senhor, que tiveram grandes responsabilidades, e ao mesmo tempo que Deus pediu para eles fazerem grandes obras, Deus os capacitou. E essa é uma grande diferença. Deus não apenas lá do céu diz o que você tem que fazer e fica olhando. Deus, Ele desce e Ele te capacita para que você faça aquilo que Ele está te pedindo. Ele sustenta os seus braços. Ele lhe dá as forças necessárias para concluir a tarefa que Ele espera. Isso é algo impressionante, porque Deus, Ele nos diz o que fazer e nos dá bênçãos para fazer aquilo que Ele espera que todos nós façamos. Você pode dizer assim, pastor, e no Novo Testamento tem alguma coisa? Tem. Os discípulos, eles têm um momento que diz assim, olha, não faltou nada, porque Deus sempre cumpre o que Ele diz. Se Ele falou que vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. É simples assim. Deus não vai voltar atrás. Ele disse que vai voltar. Você pode crer, com todas as suas forças, que Ele vai voltar. Todas as promessas bíblicas que eram para ter se cumprido na história, já se cumpriram. E porque elas aconteceram, isso me dá certeza de que aquilo que falta se cumprir, cumprirá. Deus não vai nos decepcionar, não vai nos abandonar. Então, não resista à voz do Espírito Santo. Não resista mais para entregar-se a Ele, para pertencer ao povo de Deus aqui na terra. Leia a Bíblia, ore, testemunhe da sua fé, procure a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa.
comece a frequentar os cultos. E você vai ver como as bênçãos de Deus recairão sobre a sua vida. Bênçãos incontáveis. Ele fez isso na minha vida. E eu tenho certeza que vai fazer também na sua vida. Como Deus se manifesta pelas suas bênçãos, eu preciso entender que algumas promessas que eu encontro na Bíblia são promessas condicionais. O que isso significa? Deus, ele tem algo para te dar. Mas antes de te dar, ele espera que você faça a sua parte. Existe a participação humana no cumprimento de determinadas promessas da Bíblia. Há promessas que não são condicionais, como, por exemplo, a promessa de Cristo em voltar. Não é condicional, ele vai voltar. A promessa de Jesus em ressuscitar os mortos primeiro para que tenham a eternidade. Isso não é condicional, ele vai fazer. Agora, existem outras promessas que são promessas que estão vinculadas a algumas ações pessoais ou da humanidade para que Deus se manifeste. Então, entender as profecias condicionais é entender exatamente como Deus pode se manifestar em determinadas áreas da sua vida. Veja comigo, por exemplo, Deuteronômio 11, 26 até o versículo 28, onde encontramos assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Tem dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Deus quer dar a bênção para o seu povo. É o maior desejo dele. Só que se o povo escolher o caminho da maldição, não vai ter bênção. É nesse sentido que Deus respeita o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que todos nós temos. E livre-arbítrio é mais do que apenas ser livre para escolher, é ter caminhos para decidir. E é assim que Deus faz, ele coloca dois caminhos, o da bênção e da maldição. Ora, Deus espera que você escolha o da bênção, porque o da bênção é o da salvação, é o caminho da transformação, mas você pode escolher o outro caminho. Deus não quer que você escolha o outro caminho, mas ele respeita a sua decisão. Então, existe aqui, nesse verso, uma condição para que as pessoas recebam a bênção de Deus. É obedecerem à voz dele. Seguir o caminho que Deus estabeleceu. Então, se você seguir outro caminho, a bênção não virá. Então, essa é uma promessa condicional. Se você quer uma bênção especial de Deus, obedeça à voz do Senhor. Diante disso, se você quer o caminho de Deus, você precisa acertar as suas prioridades. Prioridade é aquilo que ocupa o lugar principal da sua vida. E hoje, as pessoas precisam fazer do principal o principal. Porque há muitas coisas que não são essenciais e que acabam ocupando um lugar que não deveriam ocupar. E Deus já nos advertiu, quando ele disse lá em São Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Em primeiro lugar, na vida de uma pessoa, deve estar o reino de Deus. Você quer bênçãos incontáveis do Senhor? Você quer receber uma proteção especial? Você quer receber algo mais de Deus? Você tem que ter o reino no primeiro lugar da sua vida. E se o reino não estiver em primeiro lugar, tudo mais será uma bagunça. É isso que eu tenho descoberto. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, a vida vira uma bagunça. Agora, se você quer arrumar a sua vida, coloca o reino em primeiro lugar. E Deus diz que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você precisa, Deus vai te dar. Se o reino estiver em primeiro lugar. Há aqui um caráter condicional. Se você quer que Deus acrescente coisas à sua vida, o reino em primeiro. Se o reino estiver em segundo, está errado. Está equivocado. Precisa ser na ordem que Deus estabeleceu. O reino em primeiro lugar e deixa o resto nas mãos dele. Deus está cuidando de todas as coisas. E quando o reino está em primeiro lugar, nós aprendemos
a cuidar de todas as áreas da vida. E todas as áreas envolve também as finanças, o dinheiro. Existem pessoas que dizem assim: a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E eu sou tentado a acreditar nisso. As pessoas matam por dinheiro. As pessoas se corrompem por dinheiro. As famílias se destroem por dinheiro. Filhos e pais rompem laços por causa de dinheiro. É uma enorme tragédia quando o dinheiro passa a ser mais importante do que qualquer outra coisa. Quando o dinheiro rege a vida, ou estabelece como devemos ser, ou o que devemos fazer. Essa é uma tragédia humana, da qual Deus está preocupado. Por isso ele diz, não é o dinheiro em primeiro lugar, mas é o reino. E quando o reino está em primeiro lugar, você vai se relacionar com o dinheiro de uma outra forma. E o que eu estou querendo dizer para você é que, se você quer a bênção de Deus na sua vida financeira, ela também é uma bênção condicional. Porque ela vai chegar a você se você estiver disposto a doar. É isso mesmo. Se você está disposto a lidar com liberalidade com os recursos que você tem, colocando o reino em primeiro lugar, Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Bênçãos incontáveis virão sobre aqueles que desejam e que aceitam serem fiéis, a cuidarem daquilo que chamamos de mordomia cristã. Sou o mordomo daquilo que pertence a Deus. É exatamente esse o conceito. Na Bíblia encontramos o seguinte, em Lucas 6:38. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Ou seja, se você quer bênçãos incontáveis de Deus, aprenda a ser alguém que vive com bênçãos incontáveis às pessoas que estão à sua volta. Ou pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, porque a medida que você usa com o outro é a medida que Deus usará para a sua vida. Então, a avareza, a mesquinhez, o egoísmo, a cobiça, a inveja, não tem espaço. Porque se tudo isso é prioridade no seu coração, bom, o reino está completamente descartado, está apagado dessa vida. E o que sobra disso é apenas o fruto da mesquinharia, um fruto que não vai conseguir levar o frescor e o aroma do bom perfume de Cristo às pessoas que estão à sua volta. É isso exatamente que Jesus está nos ensinando. Na Bíblia, nós entendemos que existe um dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que Deus te dá, que deve ser devolvido ao Senhor como reconhecimento do cuidado e da proteção que Ele tem demonstrado sobre a sua vida. Tudo o que eu tenho vem do Senhor. É esse reconhecimento. A saúde que eu tenho, a força que eu tenho, o trabalho que eu tenho, vem do Senhor. Então, em resposta a tudo que Deus me dá, eu devolvo a 10ª parte para Ele. Eu encontro pessoas que usam diferentes argumentos para dizer que o dízimo não é mais necessário, que o dízimo não precisa, que o dízimo já acabou, que o dízimo não tem mais nada a ver. Essas são pessoas que não se rendem ao argumento bíblico. Querem, na verdade, uma justificativa para viver o seu egoísmo. É só isso. Querem uma justificativa porque não conseguem se desprender da 10ª parte que pertence a Deus. É uma matemática que eu não consigo explicar racionalmente, mas eu explico espiritualmente. Qual é a matemática? 90% com Deus compra mais do que 100% sem Deus. Devolver para Deus 10% e ficar com 90% vale mais do que ficar com os 100%. A experiência prática mostra que Deus tem um cuidado especial com aqueles que são fiéis. Então, não venha com justificativas para acobertar a dureza do seu coração, porque a Bíblia é muito clara. Você tem que se render à palavra do Senhor e precisa obedecer. E é nesse sentido
que o bolso é tão sensível, né? Mexer no dinheiro. Quando a gente fala de outros aspectos, parece tão mais fácil, mas quando fala do dinheiro, o dinheiro. Na Bíblia, nós vemos o seguinte, veja comigo, Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas coisas são importantes aqui, nesse verso. Primeiro, tragam todos os dízimos. Dízimo não se paga, dízimo se devolve, porque pertence a Deus. Ele me deu e eu devolvo. Eu administro. E de tudo que Deus tem me dado, a 10ª parte pertence a Ele. E Ele está dizendo, ponha-me à prova nisso, porque eu vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. As bênçãos incontáveis virão àqueles que provam a Deus. Se você não crê, se você não acredita, prove. Há momentos que os argumentos se acabam e você precisa provar para entender. É preciso obedecer ao Senhor e fazer exatamente aquilo que Ele espera. Ao falar sobre bênçãos incontáveis, eu não estou necessariamente dizendo que Deus vai te dar prosperidade financeira. Porque algumas pessoas que acreditam que Deus é obrigado a fazer com que elas prosperem financeiramente. Essa não é uma obrigação do Senhor. As bênçãos incontáveis que Deus tem para a sua vida é o sustento que Ele vai te dar. É como Deus vai cuidar de você em todos os momentos da sua vida. Deus, em alguns momentos, pode fazer você prosperar? Pode. Mas há momentos que Deus não vai fazer prosperar. E se Ele não fizer prosperar, Ele vai te dar o suficiente para que você viva com aquilo que Ele te oferece. Estamos chegando num momento onde uma decisão precisa ser tomada. Você já entendeu o que Deus espera de você? Eu vou contar o meu testemunho para você. Eu não devolvo o dízimo para Deus daquilo que me sobra, mas eu retiro daquilo que entra, o meu salário, primeiro, antes de qualquer coisa, sabe? Eu tenho sido testemunha do cuidado que o Senhor tem tido, porque Ele tem provido aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Essa é uma questão que agora você precisa pedir a Deus. Se você tem dificuldade com isso, Ele pode quebrar o seu coração e te ajudar a ser fiel e viver exatamente aquilo que Ele espera. Essa parte é uma parte sensível, é verdade, mas também é necessária, porque Deus nos ensina maneira que eu e você nos relacionamos com o dinheiro. Se você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, ajuda-nos a vivermos aquilo que o Senhor espera de nós, para que sejamos pessoas que não vivam amando as coisas deste mundo, mas acima de tudo, colocando o reino de Deus como prioridade. Por isso, Pai, estenda a Tua mão sobre cada pessoa que ora comigo nesse momento. Quebra a dureza do nosso coração e coloca um coração de carne, porque queremos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É o que eu lhe peço no nome de Cristo. Amém.